Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o código. Esse daqui é a parte do front-end. A gente, antes de cair de cabeça aqui direto na parte de explicação do código, eu gostaria de falar um pouquinho que a gente teve um trabalho de planejamento, né? A gente falou muito sobre o que a gente queria ter no nosso sistema, como que a gente poderia organizar isso da melhor forma para que o sistema tivesse um desenvolvimento mais fluido, para que a gente não ficasse batendo cabeça, enfim. Então a gente levantou os requisitos funcionais, não funcionais, que estão presentes no nosso projeto escrito, onde vocês podem conferir. Nós fizemos diagrama, enfim. A gente optou por utilizar o VS Code aqui, por ser uma ferramenta muito boa de edição de código. Ela conta com ferramentas como extensões aqui que pode deixar seu código mais bonito, enfim, você consegue indentar do jeito que você quiser. Vale também falar que a gente usou o Angular, que é aí um framework da Google. Poderia ter sido usado o concorrente, que seria, por exemplo, um React, que daí é do Meta. Ambos são boas escolhas e ambos são muito utilizados no mercado. Para fazer as telas, ter uma ideia do que a gente queria que aparecesse na tela, nós utilizamos o Canva, que é uma ferramenta de design gratuita. Então, muito acessível, enfim, fácil de modelar, muito fácil de mexer. Falando aqui agora do código já em si, a gente tem aqui no nosso package JSON as dependências, né? Elas são instaladas e elas são aqui declaradas, tá? A gente também, falando aqui do App Module TS, o TS aqui é de TypeScript, aqui nós temos também todas essas importações, né? Então, tudo que for importado aqui é exportado também para o restante do código por aqui e vai ser usado no restante do código conforme a necessidade de cada uma das pastas, dos componentes e etc. Aqui nós temos o App Component HTML. Aqui é onde de fato nós temos uma primeira noção aqui de tela. Então, falando aqui, que nem eu falei no vídeo mostrando o sistema, nós temos a parte da barra superior, aqui a parte da barra lateral. E uma coisa interessante é o seguinte, ela só aparece em caso o usuário estiver logado, tá? Então, se o usuário não estiver logado, a única coisa que vai aparecer é o container principal, só que o container principal ele não vai carregar as rotas comuns, que nem a gente viu, né, que a gente passou lá pela dashboard, pelas ordens de serviço e assim por diante. Ele vai carregar a parte inicial, que é a parte de login. E essa parte do HTML, todos os arquivos HTML, eles são responsáveis pelo que vai aparecer na tela. Não é a lógica por trás, né, como a gente vai ver daqui a pouco. A lógica por trás a gente encontra nos arquivos TS, que é TypeScript, mas aqui a gente escreve o que a gente quer que apareça. Então a gente cria containers, a gente basicamente modela essa parte do que a gente quer que apareça. E aí o como a gente quer que apareça, que seria a parte de estilo, é a parte do CSS, que é basicamente toda a parte de estilização, tá? Então vamos aqui para o App Component. Aqui a gente tem basicamente os campos que vão ser inclusos ali naquela parte lateral que a gente tem do nosso menu. Ou seja, a gente possui o campo de título, que é basicamente o nome ali, né? Então o que aparece ali, que é a ordem de serviço, aparece ali os usuários, enfim, assim por diante, que a gente vai ver aqui para baixo também. Ele pode conter um ícone, a gente acabou colocando o ícone em todos porque fica bonito. Ele pode conter uma rota, a gente também colocou rota em todos. E ele pode ou não ter aqui um filho, né, que é o children, que a gente vai ver aqui abaixo. Então, basicamente, o filho que a gente tem na parte de cadastros, a gente tem lá luminária e a gente tem lá usuários. Tá? Então, quando você clica em cima de cadastros, esse menuzinho ele se expande, né? E ele abre essas duas outras opções, que é luminárias e aparece também usuários. Da mesma forma, a gente enxerga lá para relatórios. Então, relatórios aparece luminárias, aparece erros, aparece histórico de ações e aparece as ordens de serviço. Lá em cima, a gente tem uma outra aba de ordens de serviço que não tem filho e a gente também tem a dashboard que não tem filho. Deixa eu minimizar aqui. Sempre tem nos arquivos TypeScript
essa parte de exportação, tá? Então ela sempre exporta para ser utilizada nos demais arquivos. Para fazer a verificação, se o usuário está online, ele precisa de um token, né? Esse token é passado como parâmetro para a gente conseguir captar uma permissão de usuário. E se tem permissão de usuário, significa que ele fez o login e significa então que a gente pode acessar daí todas as outras funcionalidades do sistema. Quem não fez login quer dizer que tá fora do sistema, né? Não entrou ainda, ou seja, não pode acessar as demais funcionalidades lá, tá bom? Aqui no App Routing Module TypeScript é onde todos os componentes de cada página são associados a cada path. Então, aquela path inicial, que nem eu falei no outro vídeo, a path padrão aqui, é basicamente a nossa URL que a gente segue, onde a gente hospedou o site usando lá o Vercel, naquela URL que eu mostrei no vídeo. E se não tiver depois do barra alguma coisa, ela já vem como padrão a parte da dash, tá? Então a nossa dashboard é a nossa página padrão após o login. E aí aqui a gente tem todas essas associações. Então notifications tem lá notification component, users tem user component, assim por diante. Então aqui todas as paths estão vinculadas a um componente. Aqui embaixo, como de padrão, nos arquivos TypeScript, a gente tem o export da classe aqui. Então, com esse export, os outros arquivos vão poder acessar e utilizar todas essas paths que a gente está vendo aqui. Aqui na Lamp Component, a gente vai ver tudo que aparece na página de luminárias. Então, a gente cria aquela tabela por aqui, ó. A tabela ela só é criada caso no nosso back ele encontre essas luminárias. Ou seja, se não houverem luminárias registradas no back, no nosso banco de dados, você não vai ver essa tabela. Ou seja, não vai existir tabela porque não vai ter nenhuma luminária para ser apresentada, tá? Então, ela faz essa requisição usando o this. Sempre que você vê aqui o this ponto, então tem o this.api service e assim por diante, é o nosso sistema fazendo requisições ao back. Então aqui a gente vê lá, igual a gente tem na nossa tabela, fabricante, modelo, status, tá? Então ele puxa essas informações daí conforme o registro dessas luminárias. Então também a gente tem lá o ligada e desligada, e aqui a gente tem aquela coluna de ações, tá? Então a gente por aqui consegue ter a parte de edição, a parte de deletar, e aqui esse ícone que a gente utiliza aqui para acessar aquela tela que eu disse para vocês, que é a tela principal do sistema, que é a parte de dimerização. Então, a dimerização, ela tem aquele controle que eu mostrei para vocês, que a gente pode ligar ou desligar ela manualmente, mas a gente também pode criar a configuração dela pré-setada, né? Ou seja, a gente pode deixar com que ela tenha uma programação pré-estabelecida de forma que durante o dia ela esteja desligada, por exemplo, das 6 da tarde até as 9 da noite ela funcione com 80% da dimerização e depois disso 100%, enfim. Poderiam ser criadas também outras formas ali para a gente fazer essa dimerização, por exemplo, colocar de madrugada com 70%, por exemplo, enfim, que seriam formas aí também de economizar na fatura de energia aí do município, né? Nesse consumo energético. Vamos agora para a nossa Lamp Component. E aqui a gente chega na parte em que a gente puxa as luminárias, a gente carrega aqui as luminárias e o modo de operação delas. Vamos descer aqui um pouquinho e a gente chega aqui na parte da lógica do dimmer. Então, como que funciona, né, essas luminárias? A gente pega a hora e o minuto de cada uma delas, onde a gente setou aqui inicialmente, conforme vocês viram no vídeo anterior, os horários padrões. Então 8 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite, e aí a gente pode ir editando lá pelo sistema, tá? Então aqui, quando a gente entra uma outra informação, ela entra como string, mas aí a gente converte essa string para inteiro, tá? E aí ele já pode salvar o que a gente modificou lá conforme o nosso desejo de funcionamento por horário. Vamos abrir aqui também essa parte dos parâmetros para a requisição que será feita no back. E aí aqui é onde a gente tem aquelas informações, né? Então fica salvo toda essa parte aí para
para cada uma dos horários, né, que a gente criou esses 3 períodos. Então tem lá o salvamento para minutos, para horas de cada um deles. Assim também como a porcentagem da dimerização, né, que seria aí a intensidade luminosa que a gente gostaria de ter naquelas luminárias. E aqui embaixo a gente também atualiza o modo de operação delas. Bom, pessoal, então aqui no API Service é onde ocorre a declaração de cada uma das requisições para o back, tá? Então aqui a gente faz a requisição para o back, né? Tem o método get, tem o método put, enfim, que a gente utiliza para fazer aí essas requisições. A gente tem aqui também essa URL, que é onde a gente hospedou o nosso sistema. E assim como o front, o back também tem as suas rotas. Então aqui ficam definidas aí também as rotas do back, da onde a gente vai puxar essas informações. Então cada um desses componentes com que a gente trabalha, então luminária, usuários, os modelos das luminárias, os serviços, atividades, enfim, os erros, todos eles têm esse CRUD aí, né? Então a gente tem que criar, tem que deletar, tem que fazer update, enfim. Então essas funções aqui a gente tem também aqui no nosso API Services. E o nosso API Service, ele fica salvo aqui, ó, aqui no construtor, já encontro aqui, ó, aqui no nosso constructor. Então, tá aqui. Falando agora um pouquinho do CSS, é basicamente o estilo aqui, né, que você vai utilizar. Então, pairing aqui, o preenchimento, você vai fazer com que aquela caixa que você criou, aquele container que você criou, por exemplo, ele vá mais para a esquerda, ele tenha um espaço tanto para cima quanto para baixo, para os lados, enfim. Você pode aqui fazer os ajustes finos, tá? Então, cada uma das pastas que a gente criou aqui, ela possui esse componente de CSS, tá bom, pessoal? Aqui a gente consegue estilizar margens, consegue deixar do jeito que a gente quer, para questões visuais, para questões de estilo, pode colocar cor, pode colocar curvatura, bordas, enfim, pode fazer o estilo que você quiser. E aí a gente falou bastante aqui dessa parte de luminárias até, mas também as outras pastas, elas seguem o mesmo esquema. Então tem aqui a pastinha HTML, CSS, a TypeScript, tudo igual, tá bom? Segue tudo a mesma ideia. E por mais que a nossa aplicação ela esteja hospedada lá no Vercel, a gente também pode rodar localmente. A gente pode dar um ngserve ou a gente pode usar o próprio npm. A gente pode rodar aqui um npm start. Aí ele já faz aqui o ngserve, né, porque está no script dele. E aí ele vai carregar localmente aí todas as nossas informações. Então, quando a gente faz alguma alteração no código, a gente já pode ver isso em tempo real sendo alterado lá. Tá? E aí ele fica disponibilizado na 4200, que vai aparecer aqui em breve. Aí é só copiar e colar, né? A gente pode dar aqui a gente pode dar um Ctrl e um clique, que daí ele já aparece lá. E aqui ele já aparece bonitinho, ó, rodando localmente também, que é uma opção. E aí a gente usa o sistema da mesma forma que se ele tivesse hospedado lá, tá? A única coisa é que daí a gente tem uma forma muito mais rápida aí para fazer as alterações e já ver as alterações na tela antes da gente realmente seguir com a edição.